Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia, né? Vamos dar continuidade aí à nossa aula de ontem. Só que antes, quero me desculpar aí pelo atraso na aula, tá bom? O computador aqui, ele pediu uma atualização crítica da parte do Windows, né? E aí eu fui obrigado a ter que fazer essa atualização. Não tinha como, como é que eu posso dizer, rejeitar a atualização. Foi na própria inicialização dele. E aí, graças a Deus, está aqui atualizado, firme e forte, estamos juntos aí para a gente dar continuidade ao assunto de ontem, né? O que é que a gente viu na aula de ontem? Vimos as classificações de triângulo, né? Então, triângulo escaleno, triângulo retângulo, triângulo isósceles, equilátero, todo aquele processo. Lembrando que você pode encontrar todo esse conteúdo que a gente está vendo aí, essas informações que a gente está trabalhando, na página 83 até a página 85. Então, 83, 84 e 85, vocês vão poder encontrar essas informações que a gente está trabalhando sobre os triângulos, tá bom? E os triângulos, como a gente viu ontem, ele é uma figura tão importante e interessante para a gente que detalha bem sobre tudo, sobre todas as informações que a gente fala no nosso dia a dia, no nosso cotidiano geométrico, tá bom? Então, ele vai estar presente em várias questões quando a gente for trabalhar. Deixa eu avançar aqui o slide. E aí ficou da gente ver aí os pontos notáveis. Só que antes da gente ver os pontos notáveis, eu vou falar de uma coisinha que eu acabei esquecendo ontem. Deixa eu alterar aqui a caneta logo. Pronto. Aqui, ó. Falar da soma dos ângulos de um triângulo. Então, um triângulo ele vai possuir sempre três ângulos aí. Ó. Então, ângulo A, B e C. A soma desses três ângulos sempre será 180 graus. Beleza? Então, sempre será 180 graus. Professor, para que isso? Isso vai facilitar também e ajudar até o teorema de Tales. O teorema angular de Tales que a gente viu ontem. Então, além dele, tem também essa regrinha aí que vocês podem utilizar para resolver, né, a situação de transporte de ângulo, encontrar ângulos. Então, pode utilizar dessa informação aí, tá bom? Soma dos ângulos. Bem lembrado aí que ontem eu esqueci de falar para você. Então, soma dos ângulos internos, tá bom? A soma dos ângulos internos. Beleza? E aí, com isso, a gente vai ver a questão dos pontos notáveis, aquela coisa toda, tá bom? Então, deixa avançar aqui. E aí a gente chega nos pontos notáveis, né? O que a gente ficou parado ontem e trabalhamos aí essa... Não chegamos a trabalhar, né? Vocês estão chegando a ver esse slide. Professor, o que seriam os pontos notáveis? Na verdade, o próprio nome já está falando, né? Ponto notável, ou seja, é um ponto importante. Então, o triângulo ele vai possuir pontos importantes, né? É um total de 5 pontos que tem características especiais, diferenciadas, porque representa normalmente o encontro de determinados segmentos. E esses segmentos são importantes aí. Por exemplo, esse primeiro ponto notável que vocês estão vendo aí, né? Então, se você observar aí o primeiro ponto, que a gente vai chamar de baricentro, aqui, até deixar destacado aí. Então, o baricentro, ele é um ponto fundamental na geometria, porque de todos, ele é o único que tem uma relação matemática, que tem como você calcular alguma coisa. O restante é só teoria mesmo, né? Você vai na teoria e, dependendo da figura lá, você vai trabalhando. Mas o baricentro,
ele é o encontro, é exatamente o encontro, esse ponto central aqui, ele não é o centro do triângulo, tá bom? Ó, esse pontinho aqui que eu destaquei de amarelo, não é o centro do triângulo, por isso que a gente chama de baricentro. Ele é o encontro de todos os segmentos que tocam no ponto médio do lado do triângulo, ou seja, na metade do triângulo. Então, são segmentos que saem de um vértice até o ponto médio do lado oposto. E aí a gente chama, que é o encontro das medianas. Aqui, ó. Encontro das medianas. Tá bom? Então, é o encontro da mediana. Professor, e o incentro, né? Que está vendo aqui? O incentro já é o encontro das bissetrizes do triângulo. Tá bom? Você não precisa se preocupar que na prova, se tiver alguma coisa que envolva cálculo, normalmente eu vou falar desse camarada aqui, tá bom? Do baricentro. Por quê? O baricentro ele se encontra, né, num ponto que divide qualquer mediana nessa proporção. O lado maior da mediana vale 2x e o lado menor vale x. O que isso quer dizer? Se o lado menor for 3, então o lado maior vai ser 6, o dobro. Beleza? Então, o baricentro, ele toca justamente nessa parte aí da mediana, e aí tem como você saber e envolver algum cálculo em relação a isso aí. Vamos ver os outros pontos notáveis, né? A altura, o encontro da altura, a gente encontra o ortocentro, tá bom? Então, o encontro das alturas, a gente encontra o ortocentro. E o encontro das mediatriz, tá bom? A gente encontra o circuncentro, ok? Então, encontra o circuncentro. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Acredito que não. Esses são os 4 mais importantes. Baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro. Né? Eu disse que era 5, não foi eu tinha errado. Não, são 4. 4 pontos importantes aí. Ok? Se caso cair na prova, vou ser bem sincero para vocês, né? Vocês já vão adiantando. Se caso vier a cair na prova, eu cobrar isso aí, vai ser uma questão teórica, tá bom? Então, por exemplo, relacione aí cada definição com a sua respectiva seviana e o seu respectivo ponto, tá bom? Então, o ortocentro é o encontro de quem? Você marca lá a altura. O circuncentro é o encontro de quem? Você marca lá mediatriz. Tá bom? Então, você pode fazer essa marcação aí lá na hora da prova, quando tiver a próxima prova da gente. Né? Eu não tenho a data aqui ainda exatamente da próxima prova, mas acredito que vocês já receberam um calendário aí sobre isso. Pergunta a vocês, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, a hora é agora, sobre esse tópico aí que a gente falou. Não, né? O Estel Cachorrinho aí, ó, ficou feliz aí, chega deitou, porque vocês estão sem nenhuma dúvida, tá vendo? Vamos lá, então vamos dar continuidade. Semelhança de triângulo. Pronto. Aí é a parte onde, como vocês já estão no ensino médio, essa parte de semelhança de triângulo é uma parte que vocês não devem se preocupar muito, porque eu vou ser bem sincero, eu não vou colocar na prova nenhum triângulo, se for uma questão que envolva semelhança de triângulo, eu não vou colocar nenhuma questão que não tenha um triângulo que não seja semelhante. Não só eu, como os vestibulares por aí afora. Porque é uma polêmica muito grande, porque não só existem esses critérios de semelhança que tem no livro de vocês. Tá bom? O livro de vocês ainda listou 4 critérios, mas existe bem mais critérios do que isso, né? E aí é uma confusão danada se você chegar e simplesmente colocar semelhanças de triângulo aí e acabou-se, né? Então, ia ser uma complicação grande envolver isso aí, beleza? Deixa eu avançar aqui. Mas eu vou ensinar a vocês, porque aí vocês ficam ligados. Professor, o que vem a ser a semelhança de triângulo? Qual o uso? A ideia da semelhança de triângulo é a gente ter 2 objetos, ou seja, 2 triângulos,
que sejam bem parecidos e que a gente pode utilizar de uma proporção. Observa aí o desenho que vocês estão vendo aí. Veja que a gente tem um triângulo grandão e tem um triângulo pequenininho dentro dele. Ambos são semelhantes. E essa razão de semelhança faz com que, como é que eu posso dizer? Faz com que a gente consiga fazer uma comparação em relação à razão, um segmento proporcional. É o que a gente chama de segmento proporcional. Então, deixa eu separar esse triângulozinho menor. Ó, vê se agora fica mais fácil visualizar. Ambos os triângulos são bem parecidos, um é maior, outro é menor. Então, o que isso quer dizer? Que se esse triângulo aqui, ó, A, B, C, e esse aqui é X, Y, Z. Então, eu posso fazer comparações. Eu posso dizer que X está para A, assim como Y está para B, assim como Z está para C. Tá bom? Então, eu posso fazer essas comparações porque, como eles são semelhantes, então eles são segmentos proporcionais. Tá bom? E observa, em toda a cadeia aqui, eu estou seguindo do maior para o menor. Eu vou lembrar disso aí para vocês de semelhança quando a gente vai ver no Teorema de Tales. Então, eu vou lembrar novamente dessa semelhança, porque é basicamente idêntico ao Teorema de Tales, só que aí, no caso, a gente chama de semelhança triangular. Existe semelhança entre outras figuras, tá bom? Eu posso ter um quadrado menor e outro maior e fazer essa mesma proporção, vai ser o mesmo resultado. Um losango, um trapézio, um retângulo, né? Desde que eles sejam bem parecidos, por isso o nome, ó, semelhança. Então, por exemplo, se sua mãe chega para você e diz, fulano, você é semelhante a seu pai. Então, significa que você é parecido com seu pai. Sei lá, se for o rosto, ou simplesmente ele chegar e dizer, a sua mãe chegar e dizer, ó, você é semelhante, o seu jeito é semelhante ao do seu tio, né? Então, observa que ela está tentando dizer que é parecido, né? Então, a gente poderia traduzir semelhança triângulo como triângulos parecidos, né? Beleza? Vamos avançar aí. Vamos ver um exemplo, praticar, né? Eu sempre tenho o costume de dizer em relação à semelhança triângulo. Em nenhum momento o enunciado vai dizer a você que tem triângulos semelhantes, tá bom? Você tem que identificar. Está dizendo aí, para determinar a largura de um lago, foi utilizado um esquema representado pela figura abaixo, em que CD é paralela a AB. Qual é a largura do lago? Se você observar, ó, temos dois triângulos. Eu vou colocar aqui, ó. Temos um triângulo menorzinho que está dentro. Esse triângulo menor tem os valores, ó, 100 e 80. E temos um triângulo maior, que é o que contém o que a gente está procurando, é o nosso X. Ó. Então, contém o nosso X, que é a largura do lado, e essa distância aqui que vale 200. Aí agora, é só fazer o cálculo. 80 está para 200, assim como 100 está para X. Corta esse zero com esse zero. Eu vou ter meio pelos extremos agora. X vezes 8, 8x. E 100 vezes 20, vai colocar os dois zeros aqui, dá 2.000. Para fazer a continha aí, eu vou ter o 8 vai para lá dividindo. Então, x é igual a 2.000 dividido por 8. Aí é com vocês. Quanto é 2.000 dividido por 8? Então, 250. Isso mesmo. Ok? Então, viu o quanto é fácil? Então, semelhança triângulo não é difícil. E para a felicidade de vocês, quando cair no Enem, no vestibular, sempre vão ser semelhantes. Você já pode partir para a conta. Pode pegar o triângulo, já partir para a conta, fazer o cálculo direitinho, que vai dar certo.
Tá bom? Porque eles não vão colocar um triângulo não semelhante para não ter confusão, não ter dor de cabeça. Tá bom? Mais um exemplo aí. Esse eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem, tá bom? Esse eu vou dar um tempo. Aí cuidado, vocês olhem direitinho o triângulo para saber quem é semelhante a quem. E como será essa semelhança, né? Tem que ter essa olhadinha sempre aí. E aí, conseguiram? Vou desenhar aqui os triângulos separados, né? Então, qual seria os triângulos? Você pode pegar o triângulo grandão, só que aí eu vou desenhar ele assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. Eu vou pegar o triângulo grandão, onde eu sei que aqui é o alfa, aqui é o B, aqui é o C e aqui é o A. Aí aqui seria, como é 4 e x, então seria 4 mais x. E aqui seria 10. Aí agora eu vou pegar esse pequenininho, que já está nessa posição aí. Só que eu vou levar para cima também, né? Deixar na mesma posição. Não ficou muito bonitinho não, mas está aqui. Eu só peguei e rasguei para cima. Aqui seria o ponto D, aqui o C e aqui o A. Onde aqui é 10 e aqui é o 4. Pronto. A gente teria essa posição aí. Pronto, eu só desenhei só. Continue fazendo a conta aí. Só fiz o desenho para separar aí. Você pode estar se perguntando, mas professor, por que fez esse desenho e separou? Porque eu tive que deixar, ó, lembra que no parecido, né? Então, se eu voltar aqui, ó, se eu voltar e você observar, daqui a pouco eu boto lá, ó, os desenhos, já estava deitado o triângulozinho, mas quando eu montei o esquema, os triângulos ficaram parecidos. Essa é a ideia, é deixar realmente você encontrar a semelhança. E você se baseia com quem? Com o ângulo, tá bom? Então você sempre observa o ângulo. E não precisa do valor do ângulo, é só da posição do ângulo, tá bom? Então só a posição angular já é suficiente para você trabalhar, né? Quando terminar a conta, diga. Eu só não digo o resultado. Terminou, João Vitor? Terminaram a continha aí? A gente corrigir? Olha, não se preocupe, eu sei que está se aproximando aí das 8h20, mas a próxima aula é nossa, tá bom? Então a gente vai aí, pega direto com tranquilidade, que hoje seriam 2 aulas seguidas. Vamos lá. Vitor Manuel disse: eu fiz, não sei se está certo. Vamos ver. Agora é só comparar. Ó. 10 está para 4. Assim como 4 mais x está para 10. Aí agora é só fazer o meio pelos extremos, né? Ó. Ou, se quiser, já divide aqui, fica mais fácil. Ó. 10 dividido por 4 dá 2,5, tá bom? Se você quiser, já pode fazer isso. Mas eu prefiro ir pelo meio pelos extremos mesmo. 10 vezes 10, 100. 4 vezes 4, 16, mais 4x. Tá bom? Aí agora a gente vai ter
100 menos 16, 16 vem negativo, igual a 4x. Aí, quanto é 100 menos 16? Poderia me ajudar aí? 100 menos 16. 84. Tudo isso igual a 4x. Aí o 4 agora vem dividindo, né? 84 dividido por 4. Vejam aí quanto é que dá, por favor. 21, né? Ó, então, x é igual a 21. Né? Então, parabéns aí quem chegou. Quem chegou na solução aí, encontrou. Quem não chegou, dá uma olhadinha no cálculo e você vai ver onde foi que você errou aí, onde foi que você trabalhou. Mas acredito fortemente que todo mundo acertou numa boa aí. Deixa eu ver se tem um exemplo 3. Posso passar? Parabéns, João Vitor. Exemplo 3, da Universidade do Rio, diz o seguinte: observe os dois triângulos abaixo representados, onde os ângulos assinalados são congruentes. Esses dois ângulos aqui, eu vou chamar de alfa e alfa. O perímetro do menor triângulo é. Quer saber o perímetro do menor triângulo? Para saber o perímetro do menor triângulo, você tem que saber todos os lados. Tá bom? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Ok? Perímetro é a soma de todos os lados. Vamos ver se vocês conseguem fazer numa boa. Com certeza eu vou conseguir. Aproveitando e folheando aqui os exercícios de vocês para a aula de amanhã. A semelhança de triângulos. E achei. Top. Vamos lá? Ó, vou fazer o desenho, tá bom? Então, o primeiro desenho é o desenho principal. Então, o desenho principal, que é o grandão, o triângulo maior. Onde a gente tem aqui 5, aqui 4, e aqui 2 mais 4, 6. Agora eu vou fazer o desenho menor, que é justamente o que a gente está procurando, né? A diferença é que eu fiz a inversão. Ó. O alfa está aqui no lado esquerdo e eu coloquei o alfa no lado direito. Então, o 4 passa a ser esse valor daqui, que ele é coladinho com o alfa. E o lado que é oposto ao alfa é o 2. E aqui é o nosso x que a gente está procurando. Ó, os desenhos estão feitos. Estão tudo desenhadinho. Agora é só fazer as comparações. Okay? Vamos ver. Então, vou escolher aqui qualquer lado. Vou pegar aqui. 4 está para 2. Assim como 5 está para x. 4 por 2 aqui, ó, dá 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Igual a 5x. X vem para cá multiplicando.
Então, vai ficar aqui vezes 2, 5. E o 2 vai para lá, dividindo. Então, x é igual a 5 sobre 2. Beleza? Aí você diz, professor, não achei nenhuma alternativa. Né? Então, não achei nenhuma alternativa. Eu acredito que a alternativa é a letra D. Acho que quando eu fui digitar aqui a questão, apareceu esse 15 aqui, 15 sobre 2. Tá bom? Então, a alternativa é a letra D. Você esquece aí, ignora aí. Esse número 1, a mesma coisa aconteceu aqui. Tá bom? Quando eu fui digitar aí, devo ter digitado errado, mas é 5 sobre 2. Alternativa é letra D. Beleza? Posso avançar? Deixa eu ver se tem outro exemplo. Acho que não. Só perguntar a vocês. Alguma dúvida até agora, depois dos exemplos? E aí? Nenhuma dúvida, né? Beleza. Até o cachorrinho fica feliz aí quando vocês falam que não tem dúvida, tá vendo? Vamos ver agora o Teorema de Tales. O Teorema de Tales você vai encontrar no tópico 3 do seu livro, né? Deixa eu ver a página aqui. É o bom que a gente vai ver um pouquinho da história sobre Tales. É o famoso Tales de Mileto. Né? Então está na página 88. Então, na página 88, você tem até um QR Code que você pode ver lá um videozinho rápido que mostra um pouco sobre o Teorema de Tales. Então, vale muito a pena você ver esse videozinho aí rápido para vocês. Professor, quem danado foi... Oi, pode falar, João Vitor. Agora que eu vi a sua questão do delay. Pode falar a sua dúvida, diga aí. Eu acabei avançando e não vi ali. Diga, João Vitor. Sobre o último exemplo aqui, né? Deixa eu voltar aqui o último exemplo. Certo. Pode falar aí. Não precisa usar os 3 lados, não. Se você quiser usar os 3 lados, você pode até utilizar os 3 lados, né? Se você quiser. Só que aí, se a gente for usar os 3 lados, a gente vai usar, como é que eu posso dizer? Vai encontrar relações possivelmente diferentes, né? Saindo utilizando os 3 lados, mas não precisa usar os 3 lados, não, tá bom? Basta usar somente 2 lados. Aí você escolhe. Se você for usar um outro lado, você vai chegar no valor próximo, tá bom? Você vai chegar no valor próximo, aproximado. Por quê? Porque as figuras, quando elas são desenhadas, não necessariamente vamos encontrar figuras 100% proporcional. Então, pode dar uma diferença aí na precisão, tá bom? Beleza? Então, voltando aí ao Teorema de Tales. Quem foi Tales de Mileto? Né? Vou até ler para vocês aí. Tales de Mileto, ele foi o primeiro filósofo, né? Então, da parte ocidental. Ele também preocupou-se em entender e explicar o universo. Né? Só que na época ele não tinha ainda tantos detalhes, porque na Grécia, né, muitos consideraram ele o pai da filosofia. Né? Então ele era um dos 7 sábios da antiguidade, bastante inteligente em relação a isso aí, estudava bastante essa situação. Alguns historiadores dizem que ele era comerciante, né? Além de ser filósofo, além de ser um sábio, ele também era comerciante e viajou muito para o Egito e a Babilônia. E em suas viagens, ele teve contato, né, com muitos matemáticos, muitos astrônomos. Por isso que eu lembro que na aula de origem e geometria eu comentei com vocês, os egípcios já utilizavam a geometria.
né? Os egípcios utilizavam, eles não sabiam o que era, mas usavam, né? A Babilônia também, o pessoal usava. Os asiáticos também utilizavam da geometria. Só que eles não sabiam o que era. E precisou alguém chegar de outra nação, né, que entendia o que era e fundamentar aquilo ali. Por isso que o Tales, ele foi considerado o pai da filosofia, apesar do pessoal considerar outros filósofos como pai da filosofia, mas em relação à matemática, o Tales trouxe uma bagagem muito grande de teoremas e outros teoremas. A gente viu o teorema angular de Tales, né? Então, foi o teorema dele. Ele deve, nas suas viagens, deve ter visualizado esse teorema com alguém, ou até ele mesmo, né? Deve ter visto, e trouxe para a sua nação, né? Outro detalhe interessante é que muitos, até hoje, né, tem várias pessoas que dizem que Tales ele era um copiador, né? Então, ele realmente copiava as coisas dos outros, né? Mas eu entendo lá de Tales. Pô, ele chegou no lugar. O lugar estava lá desenvolvendo lá uma teoria matemática, alguma relação matemática. E aí essa relação matemática não era estudada na terra dele. Ele chega na terra dele, fundamenta aquilo ali, teoriza, anota, faz toda aquela pesquisa em relação àquilo ali. Nada melhor do que como é que eu posso dizer, deixar o mérito para ele em relação à nação dele, ele quem foi lá, o danadinho. Inclusive tem um teorema que não é da geometria, se eu não me engano é na física, não é na geometria. Eu não me recordo agora o nome, mas que acredita-se que Tales visitou o pessoal asiático, né? E deve ter comentado. Ah, não, lembrei. Não foi Tales, foi Pitágoras. Ele teve contato, né, com o povo asiático. E aí, nesse contato, ele viu que o pessoal da Ásia já utilizava, né, os chineses, japoneses, já utilizavam o teorema de Pitágoras, que hoje a gente chama de Pitágoras. Só que o criador, que já foi até reconhecido, né, o nome dele era muito complicado. Lá para o lado da Ásia, então tinha um nome muito complicado. E como já se estava acostumado que o teorema era de Pitágoras, então deixou-se como teorema de Pitágoras até hoje. Mas eles já utilizavam, de outra forma, mas utilizavam o teorema de Pitágoras também. Ok? E aí o nosso amigo Tales, quando se aposentou, ele decidiu, né, a se dedicar com a matemática e fundamentou, né, estabeleceu fundamentos principalmente na geometria. Né? Então, junto com Euclides, ele fez estudos aí na geometria. Né? E aí, Tales ele fez um famoso cálculo, que todo mundo fala, né? Que é o famoso cálculo da pirâmide. Então, em suas viagens ao Egito, ele viu aquelas construções maravilhosas e ficou de boca aberta. E disse, e agora, como é que eu vou calcular a altura daquela construção? Já que não se podia subir naquela construção, porque se tratava de um túmulo sagrado, né, para os faraós, aquela coisa toda, então seria um afronto ele subir, né, nessas construções, então ele não podia subir. E ele queria saber a altura, foi quando ele teve a ideia de relacionar a altura da pirâmide em relação à sua sombra, comparada com um bastão fincado na mesma posição e em relação à sombra do bastão. Então, ele conseguiu ver isso aí. Na verdade, se você olhar para a figurinha aí, ó, você vê que a sombra, né, ou seja, a trajetória quando o Sol bate nos dois objetos, dá um formato triangular em ambos. E os triângulos aí são semelhantes. Então, são dois triângulos semelhantes. Dois triângulos semelhantes. Por ter essa semelhança, então, dá a ideia de poder, ou seja, de ser algo calculável. E aí Tales desenvolveu o teorema da altura da pirâmide, fazendo essas comparações, e depois observou que poderia melhorar esse teorema. Ele poderia fazer feixes de paralelas, e esses feixes iriam gerar segmentos proporcionais. Tá bom? Então, ele percebeu isso aí. E ao perceber isso aí, ele ficou bastante, como é que eu posso dizer? Bastante feliz em fundamentar
todo esse detalhe aí, tá bom? Então, através da semelhança do triângulo, ele chegou no teorema de Tales. Tá até uma foto aí, uma imagem aí, de como mais ou menos ele deveria fazer aí. Então, tem duas formas aí de se fazer. Aí, se você apontar seu celular agora não, mas quando terminar a aula para o QR Code do seu livro, na página 88, vai ter um videozinho exatamente mostrando aí um pouquinho sobre o teorema de Tales, essa ideia dos raios solares. Mas vamos para a prática aí. Aí o que é que Tales fez? Já que lá gerou triângulos semelhantes, eu posso agora gerar um feixe de paralelas com duas transversais e eu vou gerar segmentos proporcionais. Como assim, professor? Vamos dizer que aqui seja assim, eu vou colocar letras aqui, tá bom? X, Y, Z e W, tá bom? Então, as 4 letrinhas aí. Então, Tales observou que, nos cálculos, nos estudos dele, que esses segmentos eram proporcionais de acordo com a trajetória de comparação. Como assim, professor? Trajetória de comparação. Se você comparar todos os segmentos desse lado, do lado esquerdo, para o lado direito, você tem segmentos proporcionais, ou seja, X está para W, assim como Y está para Z. Veja que eu segui a trajetória da esquerda para a direita. Ele também afirma que, se seguirmos a trajetória contrária, da direita para a esquerda, iremos também ter o mesmo resultado. W está para X, assim como Z está para Y. Tá bom? Então, ele também afirmou isso, que a gente poderia chegar. O que não poderia acontecer, eu dizer assim, X está para W, assim como Z está para Y. Então, se eu afirmar isso aí, está errado. Tá bom? Veja aqui, na primeira parte ali, eu usei uma direção, da esquerda para a direita. Já na segunda parte, eu usei a direção da direita para a esquerda, e não pode direções diferentes. Ele também afirmou que subindo, também isso era possível, e descendo, também você chegava à mesma proporção. Então, se eu fizer Y está para X, assim como Z está para W. Posso dizer também, é isso que seria subindo, tá bom? E a direção descendo, X está para Y, assim como W está para Z. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver aí um exemplo. Então, esse aí seria um exemplo só com as letras, o que a gente já fez, Então, tem cruzamentos aí. Se você observar aqui, o F, que pertence a essa reta T aqui, se eu comparar A está para E, assim como, aí veja que eu posso fazer essa comparação, mas eu não posso dizer que F está para B, eu deveria fazer B está para F, tá bom? Então, começa a ter esse detalhe aí por conta do cruzamento. Vamos fazer exercício que é melhor, Nada melhor do que questões aí. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno, com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15 metros, 20 metros e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B mede 28. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, qual a medida da frente aí para os lotes 1 e 3? Então, quer saber ali o valor de X e Y. Observa que está um feixe de paralelas e a gente vai fazer as comparações. Então, eu vou começar aqui do X, tá bom? Então, vou começar de cima para baixo, nesse sentido, tá bom? Então, X está para 15, assim como 28 está para 20. E aí é só fazer os meios pelos extremos, tá bom? Então, para calcular aqui, a gente vai ter 20 vezes x, que é igual a 28 vezes 15. Calculem para mim aí, por favor, 28 vezes 15.
Calcule aí para mim, por favor. Quanto dá 28 vezes 15? Vou repetir aqui o 20x. Vocês, enquanto calculam aí 28 vezes 15. Ok, para quem mandou aí no privado. Então, 420. E agora eu quero 420 dividido por 20. Isso mesmo. Então, vai dar 21. Encontramos o valor de x. Tá bom? Então, x é 21. Agora, encontrar y. Y está para 25, assim como 28 está para 20. Então, mesmo esquema, 28, ou melhor, 20 vezes x, deixa eu ajeitar aqui, 20 vezes x, que é igual a 25 vezes 28. É com vocês. Quanto é 25 vezes 28? 25 vezes 28. Isso mesmo, 700. Aí agora a gente vai ter 700 dividido por 20. Vai dar 35. Beleza? Acho que eu tenho um exemplo 2. Pronto, é isso mesmo. O exemplo 2 aí, gerando para a gente aí um cruzamento, né? Entre as questões aí, tá bom? Então, gerando um cruzamento. Aí ele diz assim, na figura abaixo, as medidas assinaladas são dadas em centímetros, e aí B é paralela a DE. Se BD é igual a 7, então BD vale 7, ó, se aqui já é X, então significa que aqui é 7 menos X. Então, X é igual a... Pronto, aí agora é só fazer a comparação. Mas lembrar do cruzamento. Se eu disser que é 4 está para X, como saiu da reta A para a reta B, ou seja, aqui A é para BD, então eu tenho que respeitar o mesmo padrão. Então, no caso, vai ser 6 está para 7 menos X. Aí agora é só fazer meio pelos extremos. 7 vezes 4, 28. Menos 4x, que é igual a 6x. Então, 28 menos 4x. Aí vou passar o x para o lado de lá. 6x mais 4x. Isso é igual a 10x. Então, 28 dividido por 10, que é igual a x. Isso vai nos dar um resultado igual a 2,8. Beleza? Ó, eu agora, deixa eu ver, se tiver mais algum exemplo, eu vou querer que vocês façam o seguinte, vocês tirem um print desse exemplo. E como atividade de hoje, vocês vão fazer esses exemplos, esses prints, né, que vocês tiraram, e depois mandar para mim, tá bom? Essa atividade vocês podem mandar pelo WhatsApp mesmo, se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu ver se tem aí. Eita, tem. Eu pensei que tinha, mas vai ter as questões que eu vou colocar para vocês. Aí pergunta a vocês até agora. Alguma dúvida? Diga, Vitor. Vitor disse sim. Ah, beleza. Entendi. Aí, vê, na nossa próxima aula, não vai ser hoje, aí a gente vai ver áreas do triângulo, tá bom? Então, na nossa próxima aula, que é próxima terça-feira, a gente vê áreas do triângulo. Beleza? Combinado assim? Deixa eu só fazer uma chamadinha rápida aqui. Deixa eu fazer a chamada aqui rápida. Que agora
a escola está exigindo aí para a gente essa parte de presença virtual, né? Então, isso é bom eu fazer aqui. Deixa eu só anotar quem é que está aí. Elias, João Vitor, Pedro Henrique, Pedro Caio, Pedro Caio com K mesmo, né, Caio? Vitor Emanuel. Na primeira aula, vou colocar aqui uma observação. Então, naquele primeiro momento que a gente estava, o Max tinha entrado. E nessa aula ele já não voltou mais. Bom, beleza? Tranquilo, galera? Então, repetindo mais uma vez a vocês, antes de vocês saírem. Amanhã não temos aula ao vivo, vai ter exercício que eu vou passar para vocês, atividade. Na sexta, vocês têm prova de humanas e, se eu não me engano, bate justamente no horário da nossa aula, então vocês estão liberados lá, não precisa se preocupar com a aula ao vivo, para vocês fazerem a prova lá de humanas numa boa e com tranquilidade, ok? Então, obrigado, que Deus nos abençoe imensamente, tchau, tchau, e até próxima terça.